Três mentes brilhantes, cada uma vivendo em uma era diferente, em culturas distantes, mas unidas por uma busca comum: a verdade. Sócrates na Grécia Antiga, Confúcio na China ancestral e Buda na Índia milenar. Três mestres que, com suas palavras e ações, transformaram o entendimento da vida e da existência humana. Em suas jornadas, encontraram algo que não está preso ao tempo ou ao espaço. Algo que transcende gerações e continentes. Uma verdade universal, que ressoa tão poderosamente hoje quanto há milhares de anos. Imagine a grandeza desses três mestres sentados à sua frente, compartilhando suas lições, oferecendo seus ensinamentos e abrindo portas que você nunca soube que estavam trancadas. Essa é a oportunidade de entender o que eles sabiam sobre a vida e, mais importante, como isso pode transformar a sua. O primeiro a nos guiar é Sócrates. Ele acreditava que a vida não examinada não valia a pena ser vivida. Para Sócrates, a verdadeira sabedoria era reconhecer a própria ignorância. E com essa crença, ele dedicou sua vida a questionar tudo, inclusive a si mesmo. O seu método de aprendizado era simples: fazer perguntas. Mas não eram perguntas comuns. Eram questões que levavam a alma a refletir profundamente, a confrontar suas certezas e a buscar o conhecimento real. Ele desafiava o status quo. Em Atenas, uma sociedade que valorizava tanto o poder e o prestígio, Sócrates caminhava pelas ruas, conversando com qualquer um que encontrasse, desde jovens até políticos. Sua missão? Fazer com que as pessoas pensassem por si mesmas. Pense agora em quantas vezes você tomou uma decisão sem refletir profundamente sobre ela. Quantas vezes seguiu a maré, aceitou as respostas prontas do mundo sem realmente questionar se elas faziam sentido para você. Sócrates nos lembra da importância de questionar. Não por desconfiança ou rebeldia, mas por uma busca genuína pela verdade. A mente humana é feita para pensar, explorar, se desafiar. E é nesse processo de questionamento que crescemos. Se você parar para refletir, talvez muitas das suas dúvidas e angústias estejam justamente no fato de que você não se permitiu questionar. Você simplesmente aceitou o que foi imposto, sem confrontar as suas próprias convicções. Sócrates nos ensina a abraçar esse desconforto. Ele sabia que o verdadeiro conhecimento nasce do confronto com a incerteza. E ao fazer isso, você começa a entender quem realmente é. Agora, olhemos para Confúcio. Um mestre que, ao contrário de Sócrates, não se preocupava tanto com as perguntas filosóficas abstratas, mas com as ações práticas do dia a dia. Para ele, a chave para uma vida plena estava na moralidade, na conduta correta, no respeito aos outros e às tradições. Confúcio via a sociedade como uma rede de relacionamentos, e acreditava que para o mundo funcionar em harmonia, cada pessoa tinha que desempenhar seu papel com virtude e respeito. Ele nos ensina que o respeito não é apenas uma formalidade ou uma obrigação, mas uma expressão de nossa humanidade compartilhada. Quando tratamos os outros com reverência, estamos reconhecendo o valor da vida deles. E isso, por sua vez, reflete em como somos tratados. Quantas vezes, em momentos de raiva ou frustração, você reagiu sem pensar? Quantas vezes falou ou agiu de forma que mais tarde se arrependeu? Confúcio nos oferece uma lição poderosa aqui: a importância do autocontrole e da disciplina. A verdadeira força não está em reagir, mas em saber quando e como responder. O respeito começa dentro de nós. Não se trata apenas de como tratamos os outros, mas de como nos tratamos. É fácil perder a paciência, é fácil ceder ao impulso. Mas os grandes mestres sabem que o verdadeiro poder está em manter a calma diante da adversidade. Por fim, chegamos a Buda. Ele nasceu príncipe, cercado de luxos, mas deixou tudo para trás em busca de uma verdade mais profunda. Em sua jornada, Buda percebeu algo que a maioria de nós tenta ignorar: o sofrimento faz parte da vida. Mas ele não parou aí. Ele também descobriu o caminho para superar esse sofrimento. Buda nos ensina que a raiz de toda dor está no apego. Nós nos apegamos a coisas, pessoas, expectativas. E quando essas coisas inevitavelmente mudam ou se vão, sofremos. O segredo, então, não é se livrar das coisas que amamos, mas aprender a não se apegar de forma destrutiva. Ele nos convida a viver com plena consciência, a estar presente em cada momento, a abraçar o que é, sem nos agarrar ao que desejamos que fosse. Quantas vezes você já sofreu por causa de algo que perdeu? Ou porque a vida não saiu como você planejou? A sabedoria de Buda é um convite para você soltar essas expectativas e viver o presente de maneira mais plena. Não se trata de desistir dos seus sonhos ou ambições, mas de entender que a vida é impermanente. E ao aceitar isso, você encontra a paz. É difícil? Sim.
Mas pense na liberdade que vem quando você deixa de lutar contra a realidade e começa a viver em harmonia com ela. Esses três mestres nos oferecem mais do que simples palavras. Eles oferecem uma nova forma de enxergar a vida. Sócrates nos convida a questionar, Confúcio nos ensina a agir com virtude, e Buda nos mostra o caminho para a paz interior. Cada um, à sua maneira, aponta para a mesma direção, o autoconhecimento. Porque é a partir do autoconhecimento que todas as transformações verdadeiras acontecem. Ao longo da história, muitos buscaram respostas fora de si mesmos. Procuraram a felicidade no poder, na riqueza, nas posses. Mas os grandes mestres sempre souberam que a verdadeira resposta está dentro. A jornada mais importante que você pode fazer não é para lugares distantes ou conquistas externas. É a jornada para dentro de si. Só quando você se conhece verdadeiramente é que pode começar a viver plenamente. Nesse momento, talvez você esteja se perguntando: como aplicar essas lições na minha vida? A resposta é simples, mas poderosa. Questione suas crenças e suas certezas, como Sócrates faria. Trate os outros e a si mesmo com respeito, como Confúcio ensinava. E, como Buda, aprenda a soltar, a não se apegar ao que não pode controlar. Essas lições são atemporais. Elas não pertencem apenas a uma era ou cultura específica. São verdades universais, que têm o poder de transformar vidas em qualquer tempo, em qualquer lugar. Agora, pare um instante e pense na sua vida. Em quais áreas você precisa questionar mais, agir com mais virtude, ou aprender a desapegar? O que você pode mudar, hoje, para viver de forma mais plena, mais consciente? Ao longo de nossas vidas, somos constantemente confrontados com desafios, escolhas difíceis e momentos em que nos sentimos perdidos. Nessas horas, é fácil se deixar levar pelo desespero ou pela inércia. Mas são nesses momentos que as lições de Sócrates, Confúcio e Buda podem verdadeiramente se destacar e nos guiar. O mundo moderno nos empurra a buscar respostas rápidas e soluções imediatas. A sociedade coloca uma pressão imensa sobre nós para sermos produtivos, eficientes e bem-sucedidos. Mas essas expectativas, se não forem questionadas, podem nos afastar do que realmente importa: o autoconhecimento e a paz interior. Sócrates, por exemplo, sempre nos lembra da importância de questionar o que está ao nosso redor. Em uma época em que as redes sociais, a mídia e as opiniões externas tentam nos moldar, a habilidade de questionar o que consumimos se torna ainda mais vital. Ele nos ensina a parar, refletir e perguntar: isso é realmente verdade? Isso reflete quem eu sou? Isso está alinhado com os meus valores? Não se trata de rejeitar tudo que vem de fora, mas de adotar uma postura crítica, de não aceitar cegamente o que nos é imposto. Em sua época, Sócrates foi visto como uma ameaça justamente porque ele desafiava as verdades estabelecidas. Mas, ao fazer isso, ele abriu portas para um entendimento mais profundo da realidade e do ser humano. Ao nos permitirmos fazer o mesmo, podemos, pouco a pouco, nos libertar das prisões mentais e sociais que nos cercam. Já Confúcio nos leva a olhar para os relacionamentos que moldam nossas vidas. Muitas vezes, nossos maiores desafios vêm das pessoas com quem convivemos, sejam elas familiares, amigos, colegas de trabalho ou até estranhos. Como lidamos com essas relações define grande parte de nossa felicidade e paz. Para Confúcio, a harmonia nos relacionamentos começa com o respeito mútuo. Não apenas o respeito superficial, mas aquele que vem de um lugar profundo de empatia e compreensão. Ele nos ensina que, para que a sociedade prospere, cada pessoa deve desempenhar seu papel com integridade e moralidade. Em uma época como a nossa, em que o individualismo muitas vezes predomina, a mensagem de Confúcio é um lembrete poderoso de que nossas ações afetam o todo. Que o respeito e a virtude não são apenas ideias abstratas, mas princípios práticos que, quando aplicados, podem transformar nossas interações diárias. Quando você pensa nas suas relações, seja no trabalho, em casa ou com amigos, quantas vezes você já deixou o orgulho falar mais alto? Quantas vezes uma pequena desavença se transformou em algo maior por falta de empatia? O ensinamento de Confúcio de que devemos sempre buscar a harmonia, começando com o respeito, é um caminho para resolver esses conflitos e viver com mais tranquilidade. Ele não sugere que devemos aceitar tudo passivamente, mas que nossas ações devem ser pautadas pela virtude, pela busca do equilíbrio e pela consideração pelo outro. Porque, no final, é essa rede de relacionamentos que forma a base de nossa existência. Buda, por sua vez, nos ensina a olhar para dentro. Ele sabia que o sofrimento é uma parte inevitável da vida. Todos nós, em algum momento, passamos por perdas, desilusões e dor. Mas Buda também descobriu que a raiz desse sofrimento está no apego.
A sociedade moderna nos incentiva a desejar sempre mais sucesso, mais dinheiro, mais reconhecimento. Somos ensinados a nos agarrar a essas ideias como se nossa felicidade dependesse delas. Mas, segundo Buda, o apego excessivo a essas coisas é o que nos mantém presos no ciclo do sofrimento. Quando nos apegamos às expectativas, às posses materiais ou até às pessoas de maneira doentia, inevitavelmente sofremos quando algo muda ou se vai. Porque, como Buda nos lembra, a única constante na vida é a mudança. Mas isso não significa que devemos nos distanciar emocionalmente de tudo e todos. O que Buda nos propõe é um caminho do meio. Um equilíbrio onde reconhecemos a impermanência das coisas e aceitamos a vida como ela é, sem nos agarrarmos desesperadamente ao que não podemos controlar. Quando vivemos dessa forma, encontramos uma liberdade que poucos conhecem. Uma liberdade de viver plenamente no presente, sem ser arrastado pelas ansiedades do futuro ou pelos arrependimentos do passado. Imagine por um momento como seria a sua vida se você pudesse desapegar das preocupações que consomem seus pensamentos. Como seria a sensação de viver com mais leveza, de aceitar o que vier, sem lutar contra a corrente? Esse é o presente que Buda nos oferece. A paz que vem do desapego, a serenidade que nasce da aceitação. Mas o que une esses três grandes mestres, além de suas diferenças culturais e temporais, é uma verdade central: o poder do autoconhecimento. Sócrates acreditava que o maior bem que podemos possuir é o conhecimento de nós mesmos. Confúcio ensinava que a base de uma vida virtuosa é a autoconsciência de nosso lugar no mundo e nossa responsabilidade para com os outros. E Buda nos mostra que a chave para a libertação do sofrimento está em conhecer e controlar nossa mente. Esses mestres entenderam que, sem o autoconhecimento, estamos à mercê de forças externas, sempre reagindo, sempre em busca de algo que parece estar fora de nós. Mas, quando nos conhecemos, quando entendemos quem somos, o que valorizamos e o que realmente importa, encontramos a verdadeira liberdade. É por isso que suas lições são tão poderosas, e é por isso que elas ressoam até hoje. Agora, pare por um momento e reflita sobre o que foi discutido. Em que áreas da sua vida você precisa aplicar essas lições? Talvez você precise questionar mais suas escolhas e crenças, assim como Sócrates nos ensinaria. Ou talvez seja o momento de buscar mais harmonia em seus relacionamentos, trazendo o respeito e a virtude de Confúcio para suas interações diárias. Ou, quem sabe, você precise se desapegar das expectativas e pressões que você mesmo colocou sobre si, encontrando a paz interior que Buda tão eloquentemente pregava. Independente de onde você está em sua jornada, as lições desses grandes mestres estão ao seu alcance, prontas para serem aplicadas. Não são apenas palavras ou teorias abstratas, mas ferramentas práticas que podem transformar sua vida de maneiras profundas e duradouras. Se você começar a aplicar esses ensinamentos, não apenas em momentos de crise, mas como uma prática diária, perceberá uma mudança. Uma mudança na forma como você vê a si mesmo, nas suas relações, acima de tudo, na maneira como você vive. No final, as maiores verdades são simples. Sócrates, Confúcio e Buda sabiam disso. A vida não precisa ser complicada. O que precisamos é de clareza. Clareza para saber quem somos, para tratar os outros com dignidade, e para viver de forma plena, sem o peso do apego. Essas verdades, quando compreendidas e vividas, têm o poder de transformar tudo. Agora que chegamos ao fim dessa jornada, lembre-se de que o verdadeiro conhecimento não é algo que se encontra em livros ou em palavras, mas em ações. Aplique o que aprendeu, viva essas lições, e observe como sua vida começa a mudar. Porque, no final, a verdadeira transformação vem de dentro. E, como Sócrates, Confúcio e Buda nos mostraram, esse é o caminho para uma vida mais plena, mais sábia e, acima de tudo, mais verdadeira.